Israel estava tomando atitudes, e os seus pensamentos estavam tomados exatamente com essa dinâmica de passado de escravo. Uma dinâmica de escravidão, uma dinâmica de derrota e limitações, que fez com o que eles caminhassem 4 décadas em um deserto, e ainda morreram no meio do caminho. E aquela visão só trouxe morte. E aqui o autor aos Hebreus está dizendo: não continue com a mesma perspectiva de visão. Do contrário, viveremos achando que estamos realmente em certeza absoluta daquilo que achamos verdade, mas não entendemos porque nossa vida está acontecendo algo errado. Não entendemos porque algo não está dando certo. Não entendemos porque não rompemos. Não entendemos porque não conseguimos avançar. Mas achamos que estamos no caminho certo. Achamos que estamos exatamente cumprindo a vontade daquilo que Deus quer. Mas muitas vezes só estamos sendo tomados e arrebatados pelo cenário, e não pela palavra. O Senhor está dizendo: temos que aprender a parar de guardar na memória o cenário e colocar na nossa memória somente a palavra. Isso que é profetizar. Você sabe o que é profetizar? Profetizar não é falar aquilo que eu penso da situação. Profetizar não é falar aquilo que eu acho da circunstância. Profetizar é tirar os olhos da minha boca e colocar os olhos daquilo que já saiu da boca de Deus. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai cumprir. Porventura falaria e não cumpriria? Porventura falaria e não confirmaria o que Ele falou? Então, num cenário, numa perspectiva de passado, quando vem a depressão, eu acho que já acabou. Mas aquela pessoa que profetiza e olha para o que saiu da boca de Deus vai dizer: quer saber? Ele é o Senhor que me sara. Quando vem a perspectiva de depressão e enfermidade, aquele que só tem a perspectiva do passado e do Egito vai dizer: é o fim, acabou, não tem perspectiva de futuro. Aí quando a pessoa vai dizer: não, eu vou só olhar para aquilo que saiu da boca de Deus, e o que saiu da boca dele: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu continuarei caminhando. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas eu continuarei olhando para Ele, olhando para Ele, olhando para a promessa, olhando para Ele. Se não mudarmos as nossas perspectivas de visão, não herdaremos as promessas. É isso que está dizendo aqui. Mude, faça diferente. O olhar do povo estava tão comprometido lá, que quando chega e vê a terra, Moisés vai fazer o quê? Vai dar ordem a 12 espias. Os 12 vão lá e comprovam que tudo que Deus falou era verdade. Mas 10 espias estavam com a visão comprometida. Eles entendem, eles enxergam e eles comprovam que tudo que Deus disse em relação à terra era verdade. Então a palavra era verdade. Mas não adianta ter palavra como verdade se tiver um olhar comprometido com o passado. Eles comprovaram que tudo que Deus falou era verdade, mas chegaram diante do povo e disseram: não dá, é demais para nós. Tem gigantes ali, e somos como gafanhotos. Isso está escrito em Josué. Somos como gafanhotos em relação a eles. Agora, quem é que disse que eles eram gafanhotos? Quem é que disse? Foi o povo? Os gigantes que estavam ali? Não, foram eles mesmos. A visão deles estava comprometida. A visão estava comprometida. Eles se enxergavam como apenas gafanhoto. Aí eu te pergunto: gafanhoto herda a terra?
Lugar de gafanhoto é onde? No deserto. E é ali que eles ficam. E é ali que eles morrem. Mas tem dois que não tiveram a visão comprometida: Josué e Caleb. Caleb vai dizer: sim, é tudo isso aí de difícil, mas quer saber? Eu continuo olhando para a palavra, eu continuo olhando para a promessa, eu continuo olhando para aquilo que saiu da boca de Deus. O Senhor está dizendo: para de se ver como gafanhoto, olhando para o passado e querendo morrer no deserto. O Senhor está dizendo: eu tenho algo mais, eu tenho algo mais. O céu tem mais, o céu tem mais. Só que você tem que estar com a sua visão alinhada com a palavra. Você tem que estar alinhado com aquilo que saiu da boca de Deus, com a palavra. Comece a olhar para você com a perspectiva da palavra. É isso que o autor está dizendo. Olhe para a palavra. Muitas vezes o nosso olhar está totalmente comprometido com tudo aquilo que nós já vivemos e ainda vivemos. Mas a proposta do céu hoje é: ousemos hoje a nos olhar pela ótica e perspectiva da palavra. Olhe para a tua história com a perspectiva da palavra. Olhe para a tua família na perspectiva da palavra. Porque se você for olhar para o teu marido que está lá, você saiu, ele foi para o bar beber, você saiu, teu filho foi se prostituir. Se você for olhar para o cenário, meu Deus, tu vai aprender como o povo no deserto e só murmurar, vai morrer no meio do caminho, não vai herdar a promessa. Mas não olhe na perspectiva do cenário, olhe na perspectiva da palavra. Olhe para tudo aquilo e vai dizer: quer saber? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer saber, cenário? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha boca não é movida pelo cenário, a minha boca é movida pela palavra, por aquilo que sai da boca dele. Porque a palavra nos vê não da forma que nós vemos. Porque se for ver, olhavam para um Jacó e enxergavam um enganador. Deus olha para o mesmo homem e vê um príncipe. Olhavam para um José e enxergavam um prepotente. Deus olha para o mesmo José e enxerga um governador. As pessoas olhavam para Moisés e vai dizer: menino frágil. Descendo o rio Nilo, Deus olha para o mesmo Moisés e vai dizer: não, é um libertador e um legislador, alguém que eu vou conversar face a face. Olhavam para um mero pastorzinho de ovelha, um menininho rejeitado chamado Davi, e vai dizer: é um coitado, nem a família ama ele. Aí Deus vai dizer: coitado nada, é alguém que eu chamei para ser segundo o meu coração, é alguém que vai ser rei. Eu vejo o rei. Alguém veio um coitado, eu vejo o rei. Alguém vai olhar para uma Maria pobre e desfavorecida, o mesmo Deus vai olhar para ela e vai dizer: salve a agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Alguns vão olhar para Saulo e vai dizer: fariseu, perseguidor da igreja, não presta, não quero nem ter contato. Aí Deus vai dizer: quer saber? Ele vai ser o maior ganhador de alma naquele tempo, o maior plantador de igreja. Comece a alinhar teu olhar com a palavra. Comece a olhar a tua palavra, a tua voz, o teu olhar com aquilo que sai da boca de Deus. O Senhor está dizendo: não olhe para o cenário, não olhe para aquilo que falam. Olhe para Ele, olhe para aquilo que Ele fala, olhe para aquilo que Ele declarou, olhe para aquilo que saiu da boca dEle. Ei, Sheiradai. Alinhe tua visão com a palavra hoje.
Ai, eu sinto a graça de Deus aqui neste lugar. Ei, Shei. Ai, dei que o ramai shedei, shadai que o radai shedei. Ai, derai, tu chegou aqui cansado. Tu chegou aqui cansada querendo desistir de tudo. O Senhor está dizendo, sabe por que chegou cansado? Porque tua visão está para o deserto. Comece a olhar para a palavra. Comece a olhar para a promessa. Comece a olhar para aquilo que saiu da boca dele. Porque não volta vazio. Não volta vazio. Shedei ko. Agora temos que entender algo. Aqui, quando o autor aos Hebreus vai dizer, a palavra é viva. Isso aqui está fazendo referência direta com João capítulo 1 e versículo 1. E o que está escrito lá, Ruth? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Essa palavra que o autor aos Hebreus está dizendo, sabe quem é? É Jesus Cristo de Nazaré. Essa palavra aqui é o que ele está dizendo. O que ele está dizendo lá, Ruth? É o verbo. E o que é verbo? Palavra em movimento. Palavra em atividade. Palavra que não fica parada, quando ela é pronunciada, quando ela vem, ela causa efeito nela mesma. Essa é a palavra viva, é a palavra viva, essa palavra é Jesus. Esse Jesus que ficou sem movimento nenhum lá na cruz do Calvário na sexta-feira, mas este que ficou sem movimento, ao terceiro dia ressuscitou. Ele foi até a morte para matar a morte, e ele trouxe vida para ser a ressurreição e a vida, para ser a palavra viva, a palavra em movimento. Essa palavra, ela é Jesus, a palavra viva em movimento, aquele que trouxe tudo à existência. No princípio de tudo ele estava, em Gênesis capítulo 1. Ai, a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre o abismo das águas, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Agora eu te pergunto, quem é essa luz? É o sol? Não, o sol é formado no quarto dia. Quem é essa luz? Ela é Jesus. A palavra viva, a palavra em movimento, a palavra que estava desde a fundação do mundo. Ele viveu, ele é o Cordeiro preparado antes da fundação do mundo. Ele é a palavra viva em movimento, aquilo que trouxe à existência tudo que nós enxergamos hoje. Bará, palavra criativa, a palavra que não depende de uma matéria-prima para formar outra. Alguém foi formar este púlpito aqui, precisou de uma matéria-prima para formar o vidro. Não, essa palavra viva não depende de matéria-prima. A própria palavra dela cria o que não existe. A própria palavra dela cria o que não há, e o que não existe de matéria-prima. Agora, quando essa palavra ressuscita, se torna a palavra viva. E quando estamos com Ele, cumpre-se o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 6. O que Paulo vai dizer, Ruth? Deus nos ressuscitou com Ele, para que com Ele nós sejamos entronizados no lugar celestial, em lugares celestiais, em regiões celestiais. Essas regiões celestiais é um lugar que tem guerras, como Efésios 6 vai dizer. Mas também como Efésios 1 vai dizer, que lá é o lugar onde está toda a sorte de bênção para mim e para a sua vida. E é lá que Cristo está. É lá que a palavra viva está. É nos lugares celestiais. É somente neste lugar que podemos ter a nossa visão ampliada. É somente neste lugar, numa visão do quê? De cima para baixo. Não numa visão de baixo para cima.
É neste lugar que Deus nos coloca para nos apropriarmos de todas as promessas. Porque é exatamente isso. Não é para onde eu olho, mas do lugar onde eu olho. Porque a perspectiva do autor aos Hebreus é: amplie sua visão. Só que a sua visão não é somente para onde você está olhando, para o deserto, para a perseguição, mas da onde você está olhando. Da onde que você está olhando? Qual é a ótica que tu está olhando? É numa perspectiva de cima para baixo, ou numa perspectiva de baixo para cima? Porque se for numa perspectiva de baixo para cima, qualquer problema é grande demais para você resolver. Qualquer perseguição é grande demais para você desistir, entregar a carteirinha e sair da igreja. Mas quando você tem os seus olhos mudados e você está no lugar certo, nas regiões celestiais com a palavra viva, a ótica começa a mudar. Você vive o mesmo cenário de dor, você vive a mesma afronta de lutas, mas você está em outro lugar. Você enxerga de outro lugar. Você tem outro foco, você tem outra visão. Porque quando eu olho do vale é uma coisa, quando eu olho do monte é outra coisa. Alguém já andou de avião aqui? Quando o avião começa a alçar voos, ele começa a subir, 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 ficar numa altura grandiosa, de modo que aqueles prédios, que quando estamos aqui embaixo, não consigo nem enxergar o topo, aqueles arranha-céu, se torna que tamanho? Tão grande como uma formiga. Porque não é o que você vê, é da onde você enxerga, é da onde você vê. Então o Senhor está te convidando, como o autor aos Hebreus está convidando todos os hebreus que se converteram ao cristianismo para não abandonar a fé, dizendo: vá com Ele para o descanso, porque as regiões celestiais é o seu descanso, é a paz em meio ao vale. O que é ter paz em meio ao vale? É eu viver a luta do vale, mas na perspectiva de estar no monte. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o salmista está num vale, o salmista está no vale, mas a ótica dele está de cima para baixo, a ótica dele está de cima para... E quando você se apropria dessa palavra, você vai com Ele, com a palavra viva nas regiões celestiais. Aí tu quer saber? Tu vive a mesma afronta, o mesmo esposo, a mesma casa, mas tu não tem a mesma ótica, porque a palavra viva está em movimento. A palavra viva está em movimento. A ótica, o teu olhar está para a palavra, para aquilo que saiu da boca dele. Aí tu começa a fazer o quê? A tomar posse de uma terra que Ele já conquistou por você, que é as regiões celestiais. Essa é a terra de descanso. Agora entenda algo em nome de Jesus. Quando você está no lugar certo, com a ótica certa, ampliando a sua visão, e está nas regiões celestiais, isso é tão poderoso, que aonde você está, também é elevado o lugar. Por que eu digo isso? O salmista no Salmo 113, verso 16 vai dizer: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas aonde estamos, isso é nosso. Satanás não tem o poder de tragar, Satanás não tem o poder de roubar. Aquilo que Deus te deu é teu. Satanás vai tentar de tudo para tirar o que é teu. Satanás vai fazer de tudo para tirar a terra da tua casa, para tirar a terra dos teus filhos, para tirar a terra do teu chamado, para tirar a terra da tua alegria, para tirar a terra da tua saúde. Mas quando você está nas regiões celestiais, o Senhor já te entregou toda a herança que nós conquistamos nele, e vai dizer: quer saber, Satanás, eu me posiciono hoje na terra que o Senhor me deu. Quer saber? Este ministério é meu, sai para lá. Esta casa é minha, sai para lá. Este filho é meu, eu não gerei filho para o inferno, eu gerei filho para o céu. Satanás, isso foi Deus que me deu, e eu não abro mão.